Mano, olha só, a gente fala do tempo como se ele fosse uma linha, né? Como se ele fosse essa parada reta, certinha. Nasceu aqui, morreu ali e acabou. Mas, velho, quem foi que disse isso? Quem decretou que o tempo tem que ser uma linha? Tipo, sério mesmo, olha em volta. Nada na vida é uma linha reta. Nem a estrada que eu pego pro trabalho todo dia é reta. Então, por que o tempo seria reto? E aí vem um filme, lá dos anos 80, de cultura pop, sessão da tarde, e joga na nossa cara uma ideia que parece boba, mas é explosiva. É se o tempo não for linha. E se o tempo for um labirinto? Se ele for cheio de nós, cheio de voltas, cheio de atalhos. E, mano, isso é o De Volta para o Futuro. É o moleque, o Marty, que se vê preso num jogo que nem é dele, porque ele tem que salvar o mundo, arrumando o passado da família dele. Tipo, olha a ironia, cara. O futuro dele depende de corrigir os erros dos pais. E a gente olha e pensa, cara, é isso, né? A gente também vive tentando arrumar o futuro mexendo no passado. Seja o nosso, seja dos outros. Tá, mas calma lá. Nem todo mundo tá acostumado a pensar assim. Se você começa a falar que o tempo é um labirinto, tem gente que já vai se perder na primeira curva. E é isso que é legal. A gente trazer essa ideia simbólica de que o tempo não é essa reta certinha, e sim um monte de nó que a gente vai desatando. Não, eu sei, mas pensa comigo. No filme, o que acontece? A foto começa a desaparecer, lembra? Começa a apagar. O Marty, ele tá sumindo. Tipo, olha que símbolo absurdo, mano. Se os pais dele não se acertarem, ele nunca existiu. E a gente olha e pensa que é só uma piada, só uma tensão de roteiro. Mas, mano, isso é a vida. Quem nunca sentiu que podia ser apagado se não consertasse alguma coisa lá atrás? Aí vem a frase que já é o título do filme, né? Voltar para o futuro. Que é uma frase que não faz sentido, né? Porque é como se você voltar para uma coisa que ainda não aconteceu. É um erro gramatical até, né? Mas isso é que deixa a coisa poderosa, cara. Você não volta para um lugar. Você volta para você mesmo. Você volta pro você é. O futuro não tá lá na frente. O futuro é esse inteiro agora. Exato, e é aí que eu costuro junto com você. No fundo, o filme não é sobre viagem no tempo. É sobre viagem pra dentro de si mesmo. O tempo é só o cenário, é só o espelho que mostra que, na verdade, voltar pro futuro é voltar pra quem você é agora. Ou é isso que deixa a coisa tão simbólica e tão humana. Exato! Não é sobre o carro voando, não é sobre 88 milhas por hora, não é sobre plutônio, é sobre a gente se olhar no espelho e ver: porra, será que eu tô aqui porque meus pais se encontraram? Será que eu existo porque uma sequência de acidentes deram certo? Ou será que se eu mexer numa peça lá atrás, eu desapareço daqui pra frente? E aí a vida fica nesse fio, né, cara? Nesse trem fantasma. Você tenta prever, tenta controlar, mas no fim, é isso. É um labirinto. É um puta labirinto. E lá no meio, você tentando existir. No fim das contas, é isso que torna De Volta para o Futuro tão eterno. A gente tá falando de um labirinto simbólico, onde o que importa não é só a viagem no tempo, mas a viagem de se reconhecer no espelho. Então, no meio desse puta labirinto, é a gente tentando existir de verdade, que faz toda a diferença. Camada Zero. Analisando tudo que ninguém pediu. E lá vamos nós. Cara, olha que loucura. O Marty, ele não tá viajando no tempo porque ele é o herói. Porque ele quer salvar o mundo. Não, ele tá viajando porque ele caiu numa cagada. Ele entrou numa treta que nem era dele, que era do Doc, e de repente ele tá preso no passado. E o que ele descobre lá? Que o futuro dele depende de uma parada que não tá na mão dele, tá na mão dos pais.
Tipo, mano, imagina isso. Tua existência inteira depende de um beijo que os teus pais deram ou não deram numa festa do colégio. É devastador, porque aí você percebe que a tua vida não começa em você. Tua vida começa antes. Tua vida começa nas escolhas que alguém não fez, nas dores que não eram tuas, nas histórias que já estavam rolando antes mesmo de você nascer. E é isso que o filme esfrega na cara do Martin, né, cara? Se ele não consertar o passado dos pais, ele apaga, literalmente, some da foto, some da história. Isso não é só sobre o Martin, né? É sobre todo mundo que já sentiu esse peso de carregar uma história que começou antes de nascer. É aquela sensação de que a gente vive refém de coisas que não escolheu. E o filme tá jogando isso na nossa cara de um jeito simbólico, mas totalmente humano. Exato, cara. E esse é o lance. O filme é engraçado, é aventura, mas o código tá aí. Todo mundo já sentiu que tá vivendo uma coisa que não é sua. Que a tua vida tá travada porque a tua família bagunçou lá atrás, porque teus pais não se acertaram, porque alguém errou o caminho. E aí fica nessa. Como eu vou viver o futuro se eu tô preso no passado dos outros? Como é que eu vou ser livre se eu tenho que consertar o que eu não fiz, né? E, mano, isso é muito real. Olha ao redor. Quantas vezes a gente não sente que só tá vivendo porque os nossos pais se resolveram? Ou porque não se resolveram? Quantas vezes um casamento que deu errado molda toda a vida dos filhos? Quantas vezes uma briga de família, um silêncio, um divórcio, um erro que não foi nosso, acaba decidindo a estrada que a gente vai ter que pegar? A vida da gente já começa carregada de consequências de histórias que não são nossas. O Marty só materializa isso de forma pop. Ele precisa que os pais se beijem para continuar existindo. A gente precisa que eles se acertem, se respeitem, se curem, para não carregar o peso da vida inteira. Muitas vezes, eles não se acertam. E aí? A gente fica preso nesse jogo. Talvez seja por isso que o filme dói sem a gente perceber. Porque todo mundo tem esse medo de que se o passado não der a base, a gente apaga. E é isso que o filme mostra de forma simbólica e pop. Que a gente tá sempre tentando garantir que não vai desaparecer, mesmo que o jogo não tenha começado com a gente. E o jogo é esse. A gente fica preso nesse labirinto, tentando existir. E é esse medo de apagar, essa sensação de que se as peças não se encaixarem, eu deixo de estar aqui, que eu só tô vivo por um fio. E o filme mostra isso de um jeito mais pop possível. Uma foto desaparecendo. Simples, direto, genial. E no fundo a gente sabe, né, que essa foto é a gente, essa foto é a nossa história, esse medo de nunca ter sido. E aí que tá o barato, né? Porque o De Volta pro Futuro, ele fala de viagem no tempo, mas ele tá falando da gente tentando segurar a própria existência, tentando garantir que a gente não desapareça. O Marty não tá lutando contra um vilão, ele tá lutando contra o vazio, contra o risco de nunca ter existido. E isso ressoa com todo mundo. Porque no fundo é esse medo de apagar que faz a gente se perguntar se tá realmente aqui. Então o filme, no fundo, é um lembrete de que o que a gente tá tentando garantir é a nossa própria presença. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think with fly, think. E aí tem o Doc, né? Mano, porque sem o Doc não tem história. Ele é o arquétipo clássico do cientista maluco. Cabelo branco, olho arregalado, fala rápido, mistura genialidade com loucura. Você olha e pensa, esse cara não bate bem, mano. Mas é isso que faz ele o guia, porque todo herói precisa de alguém que enxergue o que ele não enxerga. O Marty não teria nem noção de viajar no tempo se não fosse o Doc. E o Doc, ele é o doido que acredita no impossível. Ele constrói o impossível, né, cara? E isso é muito simbólico, porque o guia nunca é normal. O guia nunca é o cara certinho, de terno, com uma vida organizada. O guia é sempre esquisitão, né, cara? Sempre deslocado. Porque só quem tá fora de ordem consegue apontar o caminho para além da ordem. Então quer dizer que para enxergar o futuro, a gente precisa de alguém que parece meio louco? Exatamente! O Doc é a encarnação disso. Ele é o cara que ninguém leva a sério. Mas é justamente ele que tem a chave. Ele é quem sabe como atravessar a linha do tempo. E pensa, ele não faz sozinho. Ele precisa do Marty. Olha a dinâmica. O gênio sem a juventude e o jovem sem visão. Um precisa do outro. É a união da experiência com a vitalidade. O velho que não tem mais tempo e o jovem que só tem tempo.
E, mano, isso é muito profundo. O Doc é como se fosse aquele arquétipo do mestre, mas não um mestre sábio, calmo, zen. Ele é um mestre caótico, cara. Ele mostra que o guia também pode ser falho, pode ser exagerado, dramático, mas mesmo assim é um guia. Que é como se o Doc fosse a prova de que a verdade nunca vem do lugar certinho e previsível. A lucidez tem um pouco de loucura misturada, e é isso que faz o guia ser tão humano e tão simbólico. No fundo, o mestre não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. Total, porque olha só, ninguém acreditaria nele se ele fosse normal. Se ele fosse só mais um professor de física na escola, ninguém ia ligar. O que faz dele especial é justamente a excentricidade. É isso que também é um espelho nosso, né? Quantas vezes a gente não desvaloriza o estranho, o excêntrico, quando na real é ali que está o código, cara. Quantas vezes a gente chama de loucura aquilo que só é visão demais? E o Doc é o espelho disso. É o maluco que constrói uma máquina do tempo num carro esportivo que parece piada. Mas é o que muda tudo. Ele é ridículo, ele é genial, mas ao mesmo tempo é isso que dá verdade. O Doc mostra que a verdade muitas vezes vem do que a gente chama de excentricidade. O guia não precisa ser normal. Ele precisa ser aquele que enxerga o impossível e convida a gente a atravessar junto. E é essa mistura de loucura e genialidade que traz a verdade simbólica para a história. Exatamente. E é essa mistura de caos, de verdade, que faz ele o guia ideal. Sem o Doc, o Marty não teria futuro, literalmente. E sem o excêntrico, o herói não atravessa. Essa é a real. E aí, olha só, o DeLorean, né, cara? O carro. Não tem como falar de Volta para o Futuro sem cair nessa, né? Porque olha a escolha, olha que ironia. Não é uma nave espacial, não é um portal mágico, não é um túnel com raios cósmicos. É um carro. Um carro esportivo dos anos 80 que na real flopou. Foi um fracasso de venda. A galera zoava o carro. E só que no filme ele vira um mito. E olha só, o carro não viaja no tempo de qualquer jeito. Não é só girar a chave, dar partida e pronto. Não, tem uma condição, tem um código. Ele só atravessa se chegar a 88 milhas por hora. Se não acelerar, não rompe. Isso é muito simbólico, mano, porque é isso na vida. A gente pode ter tudo na mão, a ideia, a ferramenta, até o destino. Mas se não tiver impulso, não sai do lugar, não atravessa. O carro fica ali, bonito, mas não acontece nada. E olha que doido, o carro precisa de estrada. Não é só sair voando que resolve. O caminho começa no concreto, no asfalto, no mundano. E só depois, quando atinge um certo ponto, é que ele rompe a realidade. Isso é muito real, porque antes de qualquer salto, a gente precisa do chão, precisa da pista, precisa do agora. Então não adianta só ter a máquina, né? Sem coragem e sem esse impulso certo, não tem viagem. E essa é a beleza simbólica. O DeLorean mostra que não é sobre ter a ferramenta perfeita, é sobre colocar o que você tem em movimento. E no fundo, é isso. O agora é o nosso asfalto simbólico e é o impulso que abre o portal. Exatamente. É o impulso, é a decisão. E não é qualquer impulso, não é acelerar por acelerar. É acelerar na direção certa, é acelerar na hora certa. Porque se você pisar errado, você bate o carro. Se você pisa cedo demais, não tem raio. Se você pisa tarde, perdeu a brecha. E aí, mano, quantas vezes eu mesmo não me vi com o carro na mão e não pisei? Quantas vezes eu tinha chance, cara? Eu tava com tudo pronto, mas eu fiquei esperando o sinal verde que nunca vem. Fiquei lá, parado, com a vida e atravessando na minha frente. Ou pior, cara, quantas vezes eu pisei cedo demais, acelerei na ansiedade, bati de frente, estraguei a viagem antes de começar. Já aconteceu, mano. A gente queima a largada e acha que o problema é o carro, que o problema era o tempo. E quantas vezes a gente fica esperando a nave perfeita, a tecnologia dos sonhos, o momento certo, o carro ideal e nunca vai, cara. Fica parado, achando que quando tudo estiver alinhado vai ser fácil. Só que nunca alinha. O DeLorean mostra isso. Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. O DeLorean é a lembrança de que não é sobre a perfeição. É sobre verdade e impulso na hora certa. No fundo, a transformação não é silenciosa. Ela é barulhenta, ela tem fogo na pista e ela precisa desse ato de pisar no acelerador, mesmo quando tudo não parece perfeito.
E é isso que abre o portal. É isso, e olha o detalhe, a viagem no tempo não acontece discretamente, não é devagarinho, sem ninguém perceber, não, ela vem com explosão, com faísca, com fogo riscando no asfalto, é exagero, é dramático, e isso também é muito humano, ninguém muda de verdade de forma sutil, ninguém atravessa a própria vida sem barulho. Sempre tem uma explosão, sempre tem um traço de fogo, sempre tem um choque, atravessar é sempre drástico, cara. E olha que loucura, o DeLorean na vida real era zoado, era um carro piada, e no filme ele é um portal. Isso é muito simbólico, porque mostra que o que parece fracasso pode virar a chave. E não é isso que a vida faz com a gente o tempo todo? Pega a parte que a gente mais rejeita, o que parecia mais errado, e transforma em portal. O carro que não deu certo, de repente, é o carro que mudou o mundo, cara. E olha, mano, pensa no design dele. As portas abrem pra cima, com asas. É cafona e é lindo ao mesmo tempo. Parece que o carro já tava dizendo, eu não sou um carro, eu sou quase uma nave. É exagero, é estilo, é aquela cara de futuro nos anos 80 que já estava datada mesmo antes de acontecer, mano. E ainda assim, funcionou. E ainda assim, é ele que atravessa. Então o que atravessa não é o perfeito. É o que está disponível e é usado com verdade. O DeLorean é esse tipo de que um agora, mesmo que pareça cafona ou improvável, pode virar portal se colocar um coração e o impulso certo. E no fim, é isso que faz a travessia acontecer. Total, o DeLorean não é a nave ideal, não é a tecnologia dos sonhos. É o que tinha, mas colocado em movimento ele se torna mais do que é. É isso que me pega, sabe? A gente trava esperando a nave perfeita e esquece que o carro que a gente já tem pode ser um portal. Esquece que o impulso que abre o tempo não é a ferramenta. E aí eu fico pensando, quantas vezes eu fiquei parado com o pé no freio porque achei que não estava pronto? Quantas vezes eu quis voar quando ainda precisava de estrada? E esse é o recado do DeLorean, não é sobre ter o melhor, é sobre usar o que você tem agora, com intensidade. O carro errado, na velocidade certa, vira a máquina do tempo. Exatamente, e aí eu fecho com aquela síntese. O DeLorean é a lembrança de que o agora, acelerado na direção certa, abre portais que a gente nem imagina. No fim das contas, não é sobre esperar a perfeição, é sobre usar o que você quer agora com verdade, e deixar o fogo e sair a salto. É isso, exatamente. O futuro não abre para quem fica parado esperando. O futuro abre para quem pisa, para quem enfia o pé e deixa o fogo riscar a estrada. E é isso que pega, mano, porque o portal só abre quando você diz sim. Não é sobre esperar, é sobre decidir, é sobre acelerar, é sobre lá vamos nós. Tem a foto, né? Pra mim, esse é um dos símbolos mais fortes do De Volta pro Futuro. Porque é simples, é bobo, é uma foto de família. Só que pouco a pouco as pessoas vão sumindo dela. O Marty vai desaparecendo. E, véi, isso é o medo mais profundo de qualquer um. O medo de nunca ter existido de verdade. O medo de olhar pra trás e ver que não tem rastro, não tem prova, não tem memória. O medo de que você já seja só nada. E olha a genialidade do filme. Não precisa de discurso, não precisa de efeito especial maluco. Só uma foto apagando. Isso é direto, é brutal, porque todo mundo já sentiu isso. Essa sensação de que se as coisas não derem certo, você some. Você desaparece. E não é só sumir fisicamente, é sumir da história, é sumir da memória dos outros, é nunca ter deixado marca. A foto é mais do que só um suspense de roteiro. É um espelho desse medo coletivo de não deixar vestígio. E a gente sente isso lá no fundo, porque todo mundo tem esse receio de desaparecer não só do presente, mas da história. E o filme mostra de um jeito simbólico que o medo de nunca ter existido é algo muito humano. Exato. E olha que doido. O Marty não tem controle disso. Ele não tá assumindo porque ele fez uma escolha ruim. Ele tá assumindo porque os pais dele não se acertaram, porque o passado não se alinhou. Olha a angústia. Tua existência não depende só de você. Ela depende da história que você não controla. E esse é o desespero, né? Eu posso desaparecer por causa de algo que não é meu. E isso é muito real, mano. Quantas vezes a gente não sente que carrega o peso da família?
trauma que não é nosso, bagagem que veio antes. E se eles não resolverem, a gente sente que a gente apaga. É como se a nossa vida fosse condicionada ao beijo que eles não deram ou deram. Isso é absurdo e é real ao mesmo tempo. É como se o filme dissesse que a gente existe por um fio. E esse fio é frágil e não tá só nas nossas mãos. É uma verdade simbólica e meio dolorida de que a nossa presença também depende de histórias que vieram antes. E o Marty é só o reflexo pop disso. Esse medo humano que se o passado não se alinha, a gente pode sumir. Sim, e esse é o fio que mais assusta, porque no fundo a gente já sabe que é assim. A gente sabe que a nossa vida depende de uma cadeia de coisas improváveis, mas se uma peça tivesse diferente, a gente não estava aqui. A foto apagando é a materialização desse medo. Não é a metáfora distante, é literal. Se algo lá atrás não acontecesse, eu deixo de existir. E isso também puxa uma outra coisa filosófica, que o que é existir, afinal? É estar na foto? É ser lembrado? É ter deixado uma imagem? Ou é estar aqui agora? Porque se eu só existo quando alguém lembra de mim, então eu já estou apagando a cada segundo. E esse é o ponto. A foto mostra o quanto a gente depende do olhar do outro e quanto a gente mede a nossa existência pela memória, pelo registro, pelo testemunho. E quando isso some, parece que a gente some junto. Então a pergunta é, eu existo porque tô aqui ou só existo se alguém guardar minha imagem? E essa é a porrada filosófica que o filme joga de um jeito pop. No fundo, a foto é só um lembrete de que a gente precisa decidir se a nossa existência depende do outro ou do quanto a gente realmente se coloca no lugar. E isso, cara, é muito humano e muito simbólico. E essa é a porrada mesmo, né? O filme joga essa dúvida num jeito mais pop, mas é filosófico até os ossos, né? Quem sou eu se não tiver prova? Se não tiver foto? Se não tiver lembrança? Se não tiver história? E, mano, isso dói porque a gente vive nessa paranoia hoje mais ainda. Olha só, rede social é isso, é a foto que não pode apagar, é o registro que tem que estar lá para provar que você viveu, é o medo de sumir da timeline, de não estar no feed, de não ter like. O Marty, nos anos 80, é a gente hoje, desesperado para não sumir da foto. E no fim, olha a lição que ninguém fala. O risco de sumir sempre existiu, desde sempre. A foto só deixa claro o que já é real. Que a vida é frágil, que a gente depende de fios, que a gente pode apagar a qualquer momento. Que no fundo a foto é só uma metáfora do que já acontece. A gente tá sempre desaparecendo e a cada instante precisa escolher existir de novo. Então a verdadeira resistência ao apagar não é só externa, não é só ser lembrado pelos outros. É interna, é o quanto você viveu com verdade enquanto estava aqui. E isso é o que o filme simboliza. É isso, e essa é a real. A cada instante, a gente precisa escolher estar aqui. A cada instante, a gente diz sim para não sumir. O futuro não é garantia. O passado não segura nada. O que existe é agora. E se você não se colocar no agora, você já apagou. E, mano, aqui eu quero ir mais fundo. Será que a morte não é só a última pessoa que esqueceu o teu nome? Tipo, já pensou nisso? Será que morrer não é só isso? O momento em que não sobra mais ninguém para lembrar de você, que não resta mais testemunha nenhuma, que a história que você carregava acabou. Parece brutal dizer assim, né? Mas é isso que me pega, assim, porque a memória é um tecido que te segura depois que a carne vai. A foto é só uma versão tosquinha disso, e a rede social só ampliou a barulheira e a gente grava, posta, marca, acumula testemunhos. A diferença é que nas redes a foto pode até ficar, mas quem é que vai ficar lembrando de verdade quando as notificações pararem? E quando é que o feed vai seguir em frente? E tem um outro lado bonito e terrível nisso. Bonito porque enquanto alguém lembra de você, alguma parte de você continua viva. Terrível porque a qualquer momento essa pessoa pode morrer e esquecer ou parar de olhar. E a eternidade vira contingente. Então a imortalidade acaba virando uma decadência de quem te mantém na memória. E talvez a verdadeira resistência ao esquecimento seja viver tão de verdade, tão presente, que mesmo que a foto suma, você saiba que existiu. E é isso que o filme deixa no ar de forma simbólica. Que a verdadeira permanência não é só ser lembrado, mas é a intensidade com que você viveu enquanto estava aqui. E aí vem uma outra pergunta. Será que a gente sabe fazer algo que não dependa só do outro lembrar?
Será que existe alguma coisa que a gente planta que resista ao esquecimento? Tipo obra, música, filho, uma planta no jardim, alguma coisa que segue mesmo quando a lembrança desfalece? Tem gente que quer ser eterno pela obra. Tem gente que tenta construir um legado como se fosse o legado à vacina contra o esquecimento. Mas será que não é só mais uma ilusão confortável? Porque as coisas também se perdem, né? Um livro que sai de catálogo, uma música que some do topo, a família que encolhe, tudo é temporário, né? E aí o filme pega nessa minha ansiedade, a foto apagando, que é só um jeito de mostrar que tudo que a gente acha imortal pode virar pó. E aí o que sobra? O que sobra é a presença, mano. O que sobra é o quanto você viveu aqui e agora. O quanto você fez sentido enquanto estava aqui. Talvez a única mortalidade real seja a intensidade com que a gente existiu. Exatamente. Talvez a verdadeira permanência não seja sobre ser lembrado para sempre, mas sobre o quanto você esteve realmente presente enquanto viveu. É essa intensidade de estar na Aurora que talvez seja a única imortalidade real. E o filme, no fundo, convida a gente a perceber que a presença é o que realmente importa. Pode ser que o antídoto para o medo da foto seja simples e incômodo. Viver de um jeito que não dependa só de prova alheia. Viver com tanto peso e presença que mesmo se a foto sumir, você sabe que foi real. E aí é duro, né? Porque a gente gosta de provar, né? A gente quer o print, a gente quer o post, a gente quer o like. Mas o filme, no seu jeito barato de sessão da tarde, eu tô dizendo, a prova externa é frágil. O que importa é a ocupação do teu corpo aqui, é o abraço que você deu, é a escolha que você fez nesse instante. No fim, a foto é só um lembrete. A existência é frágil, a memória é frágil, e a gente tem que se responsabilizar por estar inteiro enquanto tem tempo. A foto some se ninguém lembrar. Mas o oposto também é verdade. Enquanto você lê Fred Gosset, enquanto você se habita com presença real, você já está construindo algum tipo de permanência. A pergunta final é essa: vai ser por feed ou por presença? E é isso que o filme deixa pra gente. A escolha de existir agora, com verdade. E essa pergunta a gente carrega sempre. O filme joga na nossa cara essa inquietação, com um efeito barato de cinema. E a gente ri, a gente chora, a gente pensa. Porque, no fim, o que salva não é o filme, nem a máquina, nem a foto. É você dizendo: eu tava aqui. E aí, olha só, no fim das contas, o filme inteiro não é sobre carro, sobre raio, sobre velocidade, isso tudo é cenário. O que ele está dizendo mesmo é outra coisa, que o futuro só existe quando você está inteiro, que não dá para viver projetado, que não dá para viver apagado, não dá para viver só no que vem. Porque pensa bem, o Marty atravessa tudo. Ele corre, ele quase apaga, ele desespera, ele resolve treta que nem é dele, ele vê os pais se apaixonarem, ele volta pro presente. E o que acontece? Ele não descobre um futuro novo, cheio de tecnologia, cheio de revolução. Ele descobre um futuro onde ele é mais inteiro, onde ele está presente, onde ele não está sumindo da foto. E é isso, porque olha a ironia, o título do filme parece uma pegadinha, né? De volta para o futuro. Como assim, mano? Voltar para uma coisa que ainda não aconteceu. Isso é impossível, é contradição. Só que isso te dá poder, porque o futuro não está lá na frente. O futuro é agora, e a presença é você. Quando você volta para si, você volta para o futuro. E é isso, você não precisa do carro, do raio, do plutônio. Você só precisa estar aqui. E a gente esquece disso o tempo todo, cara. A gente fica correndo que nem louco, tentando ajeitar o passado, tentando adivinhar o futuro. Só que, mano, não dá. O passado já foi. O futuro nunca chega. O único jeito onde a gente pode estar é aqui e agora. E é exatamente isso. O filme virou um espelho porque não é sobre viajar no tempo. É sobre voltar para si mesmo. No fundo, o que apaga a gente não é o passado ou o futuro. É a falta de presença agora.
E essa é a costura. A gente não precisa de uma máquina do tempo. Só precisa parar de fugir de si mesmo. Exato, porque, velho, olha que doido. No fundo, a gente tá sempre fazendo igual ao Marty, tentando resolver problema que não é nosso, tentando segurar o que não depende da gente, tentando garantir que o futuro não apague. E no processo, a gente esquece de existir. A gente fica tão preocupado em não sumir da foto que esquece de estar na foto. E esse que é o nó. A vida passa e você nem vive porque está ocupado tentando garantir que você vai viver depois. E é trágico e é engraçado ao mesmo tempo, é o paradoxo. E é isso que o filme joga na nossa cara. Você está apagando se você não estiver aqui. Você já sumiu se você não está inteiro. Então o que apaga a gente, não é o passado errado, nem o futuro incerto. É justamente essa ausência de presença agora. É exatamente isso. E a foto some quando você não tá aqui. Não é porque o pai não beijou a mãe. Não é porque o raio não bateu na torre do relógio. A foto some quando você não diz sim pro agora. E olha só, o que salva o Marty não é a tecnologia, não é a máquina, não é nem o Doc. O que salva o Marty é ele estar inteiro. Ele volta para si mesmo. Ele ser ele. E, mano, isso é muito forte, porque no fundo todo mundo tá procurando isso. Todo mundo quer um carro que te leve pro futuro. Todo mundo quer uma máquina que resolva. Todo mundo quer um atalho. Mas o único atalho é voltar para você. Sempre foi. E talvez seja exatamente por isso que o filme nunca envelhece. Porque a mensagem não é dos anos 80. Ela é eterna. Não importa quantas voltas a gente dê, a gente sempre volta para o mesmo lugar. Que é a gente mesmo. E é isso que o filme mostra. Não importa o quanto a gente se perca no futuro, a gente sempre vai ter que voltar para si mesmo. Sim, sim. E olha como isso ecoa hoje ainda mais. A gente vive plugado, ansioso, acelerado. É timeline, é feed, é notificação, é futuro que nunca chega. E a gente esquece o básico, que a vida tá agora, que a vida tá aqui. É isso que me mata de rir. Um filme de sessão da tarde, com piada, com carro cafona, com um cientista doido, tá falando de presença, tá falando de autenticidade, tá falando de ser você mesmo. Porque, mano, olha o Marty. Ele não vira outra pessoa no final. Ele não volta um super-humano. Não volta iluminado. Ele volta ele. Só que ele volta mais inteiro. Ele volta sabendo quem ele é. Ele volta presente. E essa é a frase que fecha tudo. Voltar para o futuro é voltar para si. Não tem outro caminho. Então a gente não precisa de viagem no tempo para isso. Só precisa parar de fugir de si mesmo. No final das contas é isso. É não ficar esperando que algo de fora diga quem você é. É ter coragem de estar inteiro agora. No fim é isso. Não é fugir, não é ficar se apagando, não é ficar esperando a foto dizer que você tá lá. É olhar pro agora e falar, eu tô aqui, eu existo. E olha só como isso ecoa culturalmente também, cara, porque não é só sobre o Martin, ele é sobre a gente. O filme atravessou gerações, cara. Ele saiu nos anos 80, ele fez sentido pros pais, depois fez sentido pros nossos irmãos, depois fez sentido pra gente e continua fazendo sentido pra galera até hoje. Cada geração que assiste entende de um jeito. Nos anos 80 era sobre aventura, sobre aquele sonho de velocidade, de liberdade. Nos anos 90 virou quase nostalgia. Nos 2000 a galera começou a rir do carro cafona, mas ainda assim vibrava. Hoje a gente olha e vê outra coisa, vê a mensagem, vê que o tempo é nó, que a vida é frágil e que a presença é tudo. E que isso é muito louco, cara. Um filme que era pop, engraçado, virou oráculo, virou mantra escondido. A frase voltar para o futuro entrou na linguagem comum. Todo mundo já usou sem pensar. E agora, quando a gente olha de novo, percebe que sempre foi código, sempre foi convite. E aí vem a síntese final. O Marty não volta para um tempo, ele volta para ele mesmo. E é isso que a gente também faz. Voltar para o futuro é voltar para si. Então, no fim, se ressoar, volta e fica. Mas essa era a minha parte. Mas eu gostei também de você falando. Ah, entendi. Foi mal. Acabei me empolgando aqui e pegando a sua fala no final. Mas que bom que você curtiu. Então fica com a última frase pra você. Se ressoar, volta e fica. E fechamos assim.